Olá a todos, como na passada quinta-feira tivemos alguns problemas técnicos com a sessão online no que diz respeito à formação para vocês, tanto no âmbito de participantes do user group do projeto Europeana. Eu vou fazer esta gravação de forma a que também sirva como um guia, mesmo para aqueles que não possam estar presentes na sessão de hoje. Só ouvir assim um barulhozinho de chuva de fundo, é perfeitamente normal. Estamos num dia de outono muito escuro e com muita chuva, portanto faz conta que é a música de fundo. Portanto, o projeto Europeana, este especificamente, que é designado como DSI 4, tem como base, evidentemente, questões de ordem também pedagógica e em termos daquilo que é a cultura e o património cultural digital, e pretende, sobretudo, que haja uma utilização dos recursos pedagógicos presentes na plataforma Europeana por parte de alunos e professores. Então, digamos assim que esta é a base do ponto de vista educacional. A Europeana é uma plataforma digital, património cultural digital. Ela é financiada pela Comissão Europeia e, como vocês podem ver, e de certeza que todos já conhecem o portal, mas muito fácil de aceder, www.europeana.eu. E tem uma versão em português. A plataforma da Europeana, em termos de números, são cerca de, neste momento, 58 milhões de itens, portanto, devidamente digitalizados, diz respeito ao património cultural, fotografias, vídeos, jornais, por aí adiante. Cerca desses 58 milhões, 24 milhões estarão, digamos assim, prontos para ser usados em ambiente educativo. Tem também as exibições e as coleções específicas dedicadas a alguns temas. Os conteúdos disponíveis em 37 línguas, portanto temos aqui um manancial riquíssimo em termos de património cultural que podemos utilizar do ponto de vista de atividades pedagógicas. O projeto específico, este DSI 4, portanto é uma continuidade, já houve o 1, o 2 e o 3. Relativamente àquilo que são os serviços oferecidos pela Europeana, temos os serviços para os end-users, assim, os utilizadores finais. Temos depois todos os parceiros em termos de dados e que fornecem, digamos assim, alimentam a parte do portal da Europeana. E depois temos uma outra componente onde nós estamos, que é aquela que está ali destacada, que é a componente da educação. E esta, digamos assim, vertente da Europeana pretende, e eles acreditam nisso evidentemente, que o património cultural tem um papel importantíssimo em termos de educação e da forma como nós, reconhecendo o nosso passado, vivendo o nosso presente, podemos construir um futuro mais promissor e melhor para todos. Este é o segundo ano do projeto DSI 4. O ano passado o projeto teve suportado a partir da construção de recursos educativos, que são os cenários de aprendizagem e são também as histórias de implementação. A história de implementação, na essência, é implementar um cenário de aprendizagem e, simultaneamente, decorreram 3 MOOCs, portanto, sendo o mesmo MOOC, mas para 3 línguas diferentes, para inglês, para português e espanhol. Em termos de números de alunos, portanto, estamos a falar de cerca de 38 mil alunos, portanto, digamos assim, que estiveram de alguma forma envolvidos no que diz respeito a esta iniciativa. Portanto, o que se tentou atingir, e se quer atingir mais neste segundo ano do projeto, é mais sala de aulas, em termos, digamos assim, da utilização dos recursos Europeana, de uma forma, num ambiente de aprendizagem interdisciplinar, em que estejam envolvidas as STEAM, portanto, as disciplinas ligadas às ciências, à tecnologia, a parte da engenharia, a parte das artes e também a parte da matemática, e que o património cultural faça parte, digamos assim, do processo de aprendizagem dos alunos, como já disse, essa importância de reconhecermos a nossa história para que todos juntos possamos criar um futuro melhor para todos. Algumas abreviações que tanto vamos usar e às quais vocês são habituando, elas também são muito simples de compreender. Sempre que fizermos referência ao UG, estamos a fazer referência ao User Group, portanto, e são 13 grupos de trabalho existentes neste projeto. 12 deles são de países, um deles é de um grupo de escolas europeias, portanto nós teremos o User Group português, com 12 elementos. Há outros grupos com menos elementos, com 10 por exemplo. Nós somos o User Group que tem mais elementos. Os embaixadores, portanto pela abreviatura AMB, digamos assim, são o contacto entre a European Schoolnet e os elementos do User Group, portanto cada país, mais essa associação de escolas, terá um embaixador. Eu sou o embaixador para Portugal, portanto seremos os embaixadores do projeto Europeana DSI 4. Em termos de recursos, o que vai ser produzido serão os Learning Cenários. O Learning Cenário, cenário de aprendizagem, pretende que, utilizando os recursos da Europeana, se estabeleça uma atividade que depois possa ser implementada por qualquer professor, dentro da área específica em que esse cenário de aprendizagem
foi criado, ou seja, pegarem recursos, a partir daí estruturar quais são os objetivos, quais são os produtos, os outcomes que nós queremos com esse mesmo learning cenário e definir as atividades. E, evidentemente, definir temporalmente, poderá ser uma atividade para um tempo letivo, para 50 minutos, poderá ser para 2, para 3, tudo depende tanto da forma como o cenário de aprendizagem é planeado. Depois temos a abreviatura para quem faz toda a coordenação do projeto, tanto que é European Schoolnet, que é abreviado por EUN. Em termos de estruturas, em termos da forma como isto funciona, digamos assim, daquilo que são os produtos que vão sendo criados no âmbito deste projeto. Há um blog, que eu vou falar mais à frente, que chama-se Teaching with Europeana. Digamos assim, é o repositório de todos os cenários de aprendizagem, das histórias de implementação, e agora vai ter um novo update, digamos assim, com digamos assim, disseminação que seja feita ou atividades que sejam desenvolvidas no âmbito da componente da educação para a Europeana, em que vocês podem escrever um artigo, vocês ou qualquer outra pessoa pode escrever um artigo, pode propor para que ele seja publicado no blog. Depois temos a parte do User Group, seremos responsáveis por criar cenários de aprendizagem. Portanto, o que se espera é que, no mínimo, vocês criem um cenário de aprendizagem e implementem um cenário de aprendizagem daqueles que estão no blog, portanto, que não seja criado por vocês, que façam essa implementação e que escrevam a tal história de implementação, portanto, que seja publicado no blog. E depois vamos ter, novamente, os MOOCs, mantém-se o inglês, portanto, em janeiro de 2020, novamente o espanhol e o português, neste caso em março do próximo ano, e este ano vamos ter mais 2 versões em termos de adaptação linguística para francês e para italiano. E espera-se que nestes 5 MOOCs haja pelo menos a produção de 150 cenários de aprendizagem. Já agora um ponto que diz respeito ao seguinte, portanto, se vocês participarem no MOOC, o cenário de aprendizagem que vocês produzem para o MOOC não pode ser o mesmo que estão a produzir no âmbito de elementos do User Group. Portanto, nesse caso terão que ser diferentes. No caso do User Group, onde vocês estão a participar agora, portanto, onde eu, digamos assim, sou o vosso coordenador, esse cenário de aprendizagem terá que ser elaborado em inglês. Se participarem no MOOC, um cenário de aprendizagem que venham a produzir terá que ser produzido em português. Em termos do blog do Teaching with Europeana, o que acontece? Portanto, há uma coordenação por parte do European Schoolnet. Por sua vez, coordenam os embaixadores coordenam os elementos do User Group e nós fazemos, digamos assim, uma primeira filtragem em termos da produção, portanto, dos conteúdos que vocês fazem. Seja o cenário de aprendizagem, seja a história de implementação. Depois há um processo de validação, que eu já vos vou falar mais à frente. Depois, evidentemente, eles serão publicados como cenários de aprendizagem ou, então, quando vocês escolherem um cenário de aprendizagem que não o vosso, daqueles todos que já estão no blog do Teaching with Europeana, nesse caso será publicado como história de implementação. O User Group, como é que nós funcionamos? Portanto, cerca de 138 elementos. Mas já vos disse, a European Schoolnet faz a coordenação dos 3 embaixadores. Cada embaixador faz a coordenação do seu User Group. Serão 10 por User Group. No nosso caso, somos mais. Há grupos internacionais, porque há países que não conseguem ter um mínimo de 10. E depois há os tais 10 que eu já vos falei da European Schools, portanto, um conjunto de escolas europeias. O User Group, o que é que vai produzir? Portanto, o que é que vocês vão produzir? Learning cenários e histórias de implementação. Tudo isso será vertido e estará disponível publicamente para o blog do Teaching with Europeana. Já tem um linkzinho aí em baixo. Possivelmente também já vos enviei por mail. Já podem explorar e, se assim o entenderem, podem já começar a pesquisar cenários de aprendizagem que vocês querem implementar na vossa escola com os vossos alunos. Porque depois, todos os meses, teremos que, digamos assim, entregar cenários de aprendizagem e histórias de implementação para ir alimentando o blog do teachingeuropeana.eun.org. O que é expectável em termos das tarefas dos elementos do User Group? Portanto, receber a parte do treino, da formação, portanto, que é isto que está a acontecer agora. Criar pelo menos um cenário de aprendizagem, portanto, podem criar mais, 2, 3. Depois, ter um tempo de preparação para implementar o vosso próprio cenário de aprendizagem. Depois de o implementarem, irão escrever um post para o blog Teaching with Europeana e conjuntamente com esse post será anexo o vosso cenário de aprendizagem. Vocês escrevem o post, mas não têm permissão para fazer upload do fecheiro, serei eu a fazer o upload do fecheiro. Depois terão que ter algum tempo de preparação para escolher do blog um outro cenário de aprendizagem, qualquer um, de outro colega, e implementá-lo na vossa sala de aula ou noutro ambiente educativo com os vossos alunos. Sobre essa implementação, escrevem uma história de implementação.
Portanto, escrevem a história de implementação, não há nada que anexar, é só escrever a história de implementação. E depois também se pede que vocês no blog façam comentários a outras histórias de implementação e a outros posts, tanto de outros colegas que o façam. Portanto, e há aí um tempo estimado. Em termos extra, não obrigatório evidentemente, toda a disseminação que nós agradecemos imenso que façam através de conferências, através de workshops, na vossa escola, divulgação, redes sociais, portanto, tudo isso. Estamos aqui sim a contar com cerca de 6 dias, digamos assim, de trabalho da vossa parte. Portanto, resumindo e concluindo, têm que escrever um cenário de aprendizagem em inglês, implementam com os vossos alunos. Sobre essa implementação e sobre o cenário de aprendizagem, escrevem um post no blog Teaching with Europeana. Eu faço o upload desse cenário de aprendizagem. Segunda atividade. Escolhem um cenário de aprendizagem, qualquer um, desde que não seja o vosso, do Teaching with Europeana, implementam e escrevem, digamos assim, mais uma vez, um post sobre essa mesma implementação. Como é que funciona? Portanto, em termos do processo de publicação e de validação, portanto, os elementos escrevem o cenário de aprendizagem, portanto, de acordo com o modelo que eu já vos enviei, mas que depois já vos vou mostrar mais à frente. Depois de o escrever e depois de o implementarem, escrevem o tal post do blog na plataforma do Teaching with Europeana. Eu faço um review, tanto ao cenário de aprendizagem como ao post que vocês escrevem. Se não tiver ok, entre em contato com vocês a dar-vos indicação daquilo que eu considero que terão que ser algumas alterações. Se estiver ok, eu vou fazer, digamos assim, o upload em formato PDF, em formato Word. Depois há um conjunto de moderadores, que são outros embaixadores, que fazem o review do post. Se estiver tudo ok, eles passam para a European Schoolnet, que eles fazem um short review e adicionam uma imagem e tornam público, portanto, o vosso cenário de aprendizagem. Quando é a componente do SOI, da história de implementação, não passa por mim, portanto, vai diretamente para os moderadores do blog, que fazem um review. Se estiver tudo ok, mais uma vez, European Schoolnet, short review, adiciona a imagem e torna público. Portanto, este é todo o processo de publicação. Tudo aquilo que nós produzimos vão estar aqui, assim, digamos assim, publicados. Como vocês podem ver ali no menu de topo, primeiro uma informação sobre o projeto, os cenários de aprendizagem, as histórias de implementação e os tais updates, digamos assim. Vocês fazem uma disseminação do projeto da Europeana. Querem escrever uma pequena notícia sobre isso. Portanto, podem fazer a pedir o update, o EUN faz a validação, depois torna-se público aqui no nosso blog. Cenário de aprendizagem. Um template, evidentemente. Portanto, há um modelo. Tanto que é necessário seguir step by step. Portanto, vocês são todos muito experientes em termos da construção de recursos pedagógicos. É só uma questão, neste caso, de, digamos assim, fazer um enquadramento para este respectivo modelo. Portanto, o modelo eu já vos enviei. Vou-vos mostrar aqui e explorar um bocadinho passo a passo cada um deles. Só uma chamadinha de atenção, o nome que vocês têm que dar, tanto ao cenário de aprendizagem, é Europeana, DSI, 4, LS, 2020, Portugal, o vosso último nome. Portanto, este é o nome que vocês têm que dar ao fecheiro. Eu vou só buscar aqui o cenário de aprendizagem, portanto, que eu estou a trabalhar, portanto, eu como embaixador também tenho que criar cenários de aprendizagem. Este que eu estou a fazer é baseado especificamente numa coleção que existe agora na Europeana, foi colocada há pouco tempo, que é chamada Industrial Heritage Collection, e o meu objetivo é fazer a comparação entre o posto de trabalho, digamos assim, há umas décadas atrás, portanto, e o posto de trabalho e todas as transformações que estão a acontecer. Portanto, em primeiro lugar, o título, depois o autor, depois pretende-se um abstract, portanto, um pequeno resumo daquilo que é, portanto, que dê uma ideia clara do que é o cenário de aprendizagem, portanto, o que é que se pretende trabalhar, especificamente, não só trabalhar, abordar em termos do cenário de aprendizagem, portanto, que seja muito fácil para as pessoas chegarem e lerem e perceberem, terem alguma ideia clara do que é o cenário de aprendizagem. Depois temos as palavras-chave, isto de acordo com cada um. No meu caso será trabalho, automação, agentes inteligentes, inteligência artificial, história, competências. Depois vai haver uma tabela resumo do cenário de aprendizagem, mais uma vez para facilitar uma compreensão logo num primeiro olhar para o cenário de aprendizagem naquilo que ele diz respeito. Portanto, teremos de ter aqui assim as disciplinas envolvidas, no meu caso História, Cidadania e TIC, o tópico, digamos assim, o intervalo dos alunos, tanto relativamente a este cenário de aprendizagem, o tempo de preparação e o tempo de implementação. Okay? Evidentemente que isto são aqui sim tempos sugeridos, poderá ser preciso um bocadinho mais, um bocadinho menos, depois isto também depende muito dos contextos. Depois, tudo o que seja material online que vai ser necessário, Padlet, o Trisader, o Google Forms, YouTube, e um conjunto de vídeos e de artigos, portanto, que vão ser necessários, que eu coloco aqui.
Se houver algum material offline, poderá ser cartolina, poderá ser cola, poderá ser papel, portanto, todo esse tipo de material vocês colocam aqui. E aqui assim, neste último, vocês colocam os recursos usados que são retirados da Europeana, ok? O respectivo nome e o link. Nome, link, nome, link. Já uma chamada de atenção, todos estes recursos que são colocados aqui não podem ter direitos de autor que impeçam a sua utilização. Portanto, têm que estar licenciados no âmbito do Creative Commons, como podendo ser utilizados. Portanto, todos aqueles que têm direitos de autor, portanto, que não permitem, portanto, nós podemos colocar aqui. Depois, nas licenças, vocês vão ter duas opções. Eu ponho sempre a licença mais aberta, neste caso o CC BY, já vamos falar um bocadinho em termos das licenças. O próximo item é integração no currículo, portanto, dentro de cada uma das disciplinas, no currículo específico, onde é que isto vai estar enquadrado, qual é que é o objetivo da lição, quais é que são os outcomes, okay? E aqui sim, só voltando um pouquinho atrás, os tópicos, portanto, em termos da lição, neste caso vou só dar este exemplo, que pretende-se discutir, refletir sobre os impactos da automação dos agentes inteligentes que são alimentados pela inteligência artificial vão ter nas nossas vidas, sobretudo naquilo que diz respeito ao mercado de trabalho, como é que isto nos pode levar a pensar em novas organizações do ponto de vista de estruturas sociais. Isto é o que se pretende criar. Okay? No meu caso, quem implementar este cenário de aprendizagem é pedido que os alunos criem um artigo de reflexão sobre os impactos da automação inteligente, vão criar alguns vídeos com as suas opiniões e depois tentem estruturar de uma forma muito light, digamos assim, uma framework de competências. As trends. Vocês vão ter um link para várias trends em termos de educação. Colocam aquelas que mais, digamos assim, têm ligação com o vosso cenário de aprendizagem. No meu caso seria o PBL, a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem entre pares, o Bring Your Own Device, o Flip a Classroom, por aí adiante. Depois, as competências para o século XXI. Portanto, eu coloquei colaboração, criatividade, etc. Depois, as atividades. Ou seja, nas atividades temos que ser suficientemente descritivos. O que quer dizer com isto? Nem muito curtos, mas também não muito longos. E temos que pôr o nome da atividade. Eu normalmente sigo sempre assim, e tento colocar aqui assim aquelas que serão as competências a ser desenvolvidas no âmbito de cada um dos pontos. E depois vamos pondo o tempo. Ok? Portanto, evidentemente que este tempo depois tem que estar de acordo com o tempo, digamos assim, que é necessário para a implementação do cenário de aprendizagem. Para terminar, tem a parte do assessment. Portanto, tem que descrever como é que vão fazer o assessment digamos assim, à implementação do cenário de aprendizagem. Como é que é dado o feedback por parte dos alunos. E depois também as considerações, digamos assim, uma autorreflexão, uma autoavaliação por parte do professor ou dos professores que fizeram a implementação do cenário de aprendizagem. As competências para o século XXI, vocês também deverão estar a par delas, a criatividade, a colaboração, a comunicação e o critical thinking, depois enquadrá-las dentro do vosso cenário de aprendizagem. No que diz respeito ao licenciamento, em termos de Creative Commons, aquelas que nós temos em termos do nosso cenário, portanto, serão essas duas, eu utilizo sempre esta, digamos assim, a mais aberta. Vocês quiserem pôr o share alike, que é ter, digamos assim, uma publicação em termos do mesmo tipo de licenciamento, põe. E depois há outras, tanto aquelas que não têm licenciamento que seja permitido, portanto, estejam protegidas por direitos de autor, nós não os podemos utilizar nos cenários de aprendizagem. E tem aqui, assim, também aquilo que significa cada uma delas, no que diz respeito às licenças. A mais aberta será esta, Public Domain, portanto, não há qualquer tipo de proteção em termos dos recursos. Depois há as que têm copyright, portanto, aquelas que têm copyright são exclusivas por parte, digamos assim, de quem criou o respectivo recurso. Quando fazemos pesquisas na Europeana, portanto, nós temos vários filtros que podem ser aplicados. Um dos filtros é logo, vamos imaginar, por exemplo, vocês estão a criar um cenário de aprendizagem sobre arte. Portanto, nesse caso, podem logo filtrar aqui arte e que só querem procurar imagens. Então, neste caso, vão aqui assim e selecionam só imagens. Tem logo uma opção que vos diz se podem usar ou não. Portanto, aqui vocês podem logo Free Reuse, são aquelas que vocês podem. De onde é que vem esse mesmo recurso? Qual é que é a língua? E ainda podemos filtrar mais aqui um bocadinho, digamos assim, neste item se posso utilizar ou não, como vocês aqui veem. Portanto, eu posso logo ter aqui assim acesso, saber aquelas que eu posso utilizar, portanto, e aquelas que eu não posso utilizar. Portanto, isto facilita-nos muito quando estamos a fazer pesquisa em termos do portal. Quando fazemos pesquisas, portanto, e nós aqui podemos fazer um bocadinho tipo o Google Base, é que eu posso logo colocar um conjunto de palavras-chave em termos de filtro. Há algumas palavras-chave que, portanto, já fazem parte. Posso logo fazer browse para indicar o que é que eu quero pesquisar em termos de conteúdo e depois posso ainda fazer conjugações, disjunções, utilizar palavras-chave em termos dessas mesmas pesquisas. Há um guia
que eu já vos vou dar o link um bocadinho mais à frente, que vocês podem explorar, mas vocês aqui sim podem ver algumas das combinações, tanto que vocês podem aplicar. Portanto, se eu quiser só um país, tem a palavra-chave country, France, ou então depois os anos. É um bocadinho parecido, tanto na forma como nós podemos pesquisar a nível do Google. Importantíssimo. Qualquer recurso, quando fazemos a utilização dos recursos da Europeana, temos sempre isto, aplica-se a disseminação, apresentações que vocês produzam, ou mesmo noutras situações, noutros contextos. Aquilo que temos que seguir é título, autor se conhecido, data da obra se conhecida, nome da instituição, a declaração de direitos será o licenciamento e link se o recurso for digital. Está aqui um exemplo. Isto é o título, correto? Não sabemos, unknown. A data, depois o nome da instituição e a declaração de direitos, como é que esta, digamos assim, esta imagem neste caso está licenciada. Se houver um link, colocar o link para ser mais fácil em termos de acesso. Isto é retirado, como eu já vos disse, tanto de um guia e dá-vos indicações como é que vocês podem referenciar a autoria dos conteúdos e mais uma vez são aquilo que eu vos estava a falar do título, o nome do autor, data da obra, o nome da instituição, declaração de direitos e ligação para a obra na Europeana. Referenciar sempre, evidentemente, o conteúdo. Mais uma vez, alguns exemplos do título. Já temos aqui o link direto, a questão da data, a questão, digamos assim, da instituição e depois o respectivo licenciamento. Alguns recursos digitais, tanto da parte europeana, que vocês podem utilizar, que não é só o portal, portanto, há mais um conjunto de várias iniciativas. Algumas delas, as coleções da Europeana, a componente do espaço para a educação e depois ainda há um conjunto de recursos que são desenvolvidos por outros parceiros. Portanto, tudo isso vocês podem explorar e podem utilizar. Como é que vocês acedem? De forma muito simples. Quando vão ao portal Europeana tem logo as coleções, tem logo as exibições. É muito fácil. Há também a questão do Pinterest, que vocês também podem explorar. O Education Space. Portanto, há várias coisas aqui, desde guias. Historiana é uma plataforma muito interessante para criar recursos educativos e para utilizar recursos educativos que já estão criados. E depois temos aqui todo um conjunto, uma panóplia, digamos assim, de outros recursos que são desenvolvidos por outros parceiros. Para aceder ao European Education Space, este é o link. E depois temos aqui, assim, digamos assim, a parte em termos dos vários links. Aqui está ele, portanto, este é o guia. Portanto, é o guia que pode ser explorado em 5 línguas. E uma delas, aquela que nos interessa, é em português. Portanto, e para aceder a esse guia, é ir a uma outra, digamos assim, secção da Europeana, que é o Pro Europeana, e depois tem diretamente o guia. Mas como eu vou partilhar esta apresentação com vocês, vocês depois têm acesso direto à parte do respectivo. O que é que há aqui novo? Algumas coisas não são assim tão novas, já vem do ano passado, apesar deste ano haver algumas coisas novas. Quem tem interesse, e para quem utiliza com os seus alunos a parte dos manuscritos, é uma secção muito interessante, onde vocês podem explorar manuscritos. Temos uma exibição que tem a ver com a componente da imigração, que é People on the Move. Portanto, aqui muita informação relativamente a isto, muito interessante. Portanto, se quiserem desenvolver cenários de aprendizagem neste âmbito. Há a parte também da possibilidade de exploração pormenorizada em termos de jornais. Podemos fazer pesquisas e fazer zooms. Portanto, isto está digitalizado com muita qualidade e por vezes para fazer um enquadramento de cenários de aprendizagem e querem, digamos assim, uma notícia localizada no tempo relativamente a essa mesma atividade podem fazer. Portanto, isto vocês vão movimentando e fazem um zoom de muita qualidade sobre estes recursos. Depois temos aqui coleções temáticas, estas são mais recentes. Foi criada uma para os newspapers, foi criada uma para a componente de arqueologia. Há esta do Blue Skies Red Panic, super interessante. Portanto, fotografias de perspectivas da Europa nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, depois da separação nos dois blocos. Há também algumas novas exibições, The Rise of Literacy on Europe, e há esta que é Europe at Work, em que vocês podem trabalhar com os vossos alunos para que eles peçam aos avós, aos pais, ou alguém da comunidade, que eles partilhem uma história de como é que era, digamos assim, o trabalho, o emprego, o local de trabalho, assim, umas décadas atrás em termos de passado, para se conseguir criar aqui um repositório relativamente a isso. Portanto, se estiverem interessados, mais uma vez está aqui o link, mas facilmente pesquisam e encontram no portal da Europeana, que é o Europe at Work. Recursos envolvidos por outros parceiros. Temos o Transcribathon. Esta é uma atividade muito interessante, que na essência fazem competições em termos de tradução e podem organizar isto a nível de escola. E podem fazer competições com os vossos alunos, escolhem recursos e depois fazem propostas de transcrições. Este é o link, beta.transcribathon.eu, portanto podem utilizar com os vossos
os vossos alunos. Também temos a Historiana, que também é super interessante. Portanto, há aqui a possibilidade de oferecer conteúdo histórico através de atividades que já estão criadas e prontas para usar em termos de atividades de aprendizagem no que diz respeito à utilização do património cultural. Ou então tem ferramentas em que vocês podem criar com diferentes tipos de atividades com os vossos alunos. Também merece uma exploração pela vossa parte e pode ser integrado e muito interessante para os vossos cenários de aprendizagem como uma das ferramentas a incluir. Há vários e-books, 2 aqui assim. Este eu acho giríssimo, que são os animais na Primeira Guerra. Depois, neste caso, tem a ver com interpretações no que tem a ver com as origens da Primeira Guerra Mundial. O Gift Up é, na essência, pegar em momentos, em imagens simbólicas da história do nosso passado e depois fazer uns GIFs animados, portanto, relativamente a isso. Eles, inclusive, têm uma competição e há prémios para diferentes categorias. E há, inclusive, um sítio onde vocês podem, para quem não sabe fazer ainda, criar os GIFs animados. Em termos de social media, temos no Pinterest, para a Europeana, temos para o LinkedIn, este do ponto de vista mais profissional, digamos assim. Temos para a parte do Twitter, temos o European.eu e temos depois uma hashtag, European Education, e depois também temos no Facebook, onde vocês também podem seguir informações relativamente à Europeana. Relativamente a MOOCs, houve em 2018, houve em 2019, em 2020, como já vos disse, vamos voltar a ter novamente tanto a versão em português. No que diz respeito à competição, o que é isto da competição? A competição é entre todos os elementos de todos os user groups, todos os países. Alguns serão selecionados para ir participar num workshop durante 2 dias, tanto na Bélgica, em junho de 2020, e vai ser selecionado de acordo com o trabalho e a qualidade do trabalho que vocês venham a desenvolver ao longo deste ano. Vai haver várias categorias. Vai haver uma categoria para STEAM, cenários de aprendizagem para a parte de STEAM, para a parte de ensino primário, ensino secundário, para cenários de aprendizagem que tenham em foco a questão do BBL, cenários de aprendizagem que sejam assim interdisciplinares, cross-curricular e que tenham tópicos mais abrangentes, mais holísticos, como pode ser a educação ambiental, alterações climatéricas, por aí adiante. E depois um outro tópico que será para cenários de aprendizagem. Depois temos aqui os vários critérios, tanto relativamente àquilo que será aplicado para escolher. Portanto, depois peço que vocês leiam com atenção e depois, inclusive, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, que depois me seja colocada. Os MOOCs, como eu já vos disse, portanto, o português vai decorrer em março de 2020, há uma duração de cerca de 6 semanas e meia, há um número de cerca de 5 módulos. Façam a disseminação e para disseminarem vocês acedem a este link e tem aqui, digamos assim, o pack promocional no que diz respeito ao MOOC em português. Portanto, agradeço imenso que vocês façam esta disseminação e que partilhem com as vossas comunidades, com os vossos grupos, social media, etc. Portanto, tudo aquilo que puderem, façam essa divulgação para que possamos ter o maior número de participantes e para que possamos ter o maior número de cenários de aprendizagem produzidos, tanto relativamente ao MOOC da Europeana em português. Para aceder é muito simples, basta ir ao European Schoolnet Academy, depois terão lá a Europeana na sala de aula e depois é só a opçãozinha aqui no botão de matricular-se em Culture PT, neste caso fazem o registro no MOOC. Mais uma vez, se houver alguma dúvida ou alguma questão, depois também podem colocar relativamente a isso. Alguma dúvidas e questões? Enviem por mail. Vamos ter a sessão de hoje à tarde e podemos também aproveitar aí se as condições técnicas nos permitirem que corra tudo bem. Com certeza, tanto que irão permitir que corra tudo. Muito obrigado.